Então, a gente vai falar agora da aplicação da norma mais favorável, no primeiro lugar, porque a gente tem aí uma relação muito direta com a questão das fontes do direito do trabalho, né, que nós vimos em sala de aula. A gente estava tratando da, das fontes formais do direito do trabalho na perspectiva das chamadas fontes autônomas e fontes heterônomas, né? Então, surgiu para nós aí um universo normativo bastante complexo, né? Bastante plural. E aí a importância da gente entender como é que funciona o princípio da aplicação da norma mais favorável. Então, pensando aqui como pensa o Maurício Godinho Delgado, né, esse mandamento, que é a aplicação da norma mais favorável, atua em tríplice dimensão no direito do trabalho. A função ou a dimensão informadora, né, que atua, vamos dizer assim, que incide no momento da criação do direito. A função interpretativa ou normativa, que aí corresponderia para o Américo Pla Rodrigues no princípio do indúbio pro operário, e a função hierarquizante, que a gente vai traduzir como um mandamento, como um comando de aplicação do direito. Então, quando a gente pensa nessa função hierarquizante do princípio da aplicação da norma mais favorável, a gente vai pensar que as normas de direito do trabalho têm uma hierarquia particular. Se a gente for lembrar da pirâmide normativa tradicional do direito, a gente vai pensar, né, num escalonamento de normas, certo? Nas quais aquelas normas, vamos dizer, de hierarquia inferior, buscam seu fundamento de validade nas normas imediatamente superiores, conforme a gente estuda aí, né, no direito de um modo geral. Só que o direito do trabalho traz uma particularidade, conforme também a gente já estudou. Nós vimos a ideia da pluralidade de fontes do direito do trabalho. Nós vimos que o direito do trabalho brasileiro é composto não apenas das normas de produção estatal, como a Constituição, a CLT, legislação ordinária, medidas provisórias e etc. Mas ele se compõe também das chamadas normas de produção autônoma, que são, por excelência, o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, né? Então, a gente tem como uma característica muito especial do direito do trabalho essa pluralidade de centros de produção normativas. E mesmo quando a gente está falando de normas heterônomas ou normas de produção estatal, a gente tem uma espécie de norma que não é produzida como a maioria, regularmente, que é produzida pelo Poder Legislativo. A gente tem a sentença normativa que, embora seja uma sentença, como o nome está dizendo, judicial, tem caráter de norma e é produzida pelo Poder Judiciário. Então, o que a gente vê é um corpo mais flexível, a gente vê um conjunto de normas de origens distintas, né, e de caráter distintos. E isso vai dar essa particularidade do direito do trabalho que demanda, então, uma orientação particular acerca de qual a norma deve ser aplicada a cada determinação, a cada caso concreto. Então tá, uma outra coisa para a gente falar assim, sobre essa composição normativa diversificada, né, a ideia que está no próprio caput do artigo 7º da nossa Constituição. Né? A Constituição fala que são direitos mínimos dos trabalhadores, além de outros que visem, que melhorem as condições de trabalho. Então, nesse dispositivo, nesse artigo 7º, que a gente vê a própria expressão da aplicação da norma mais favorável, que nessa sua dimensão hierarquizante, porque diz que vai ser aplicável, né, ou melhor dizendo, que é recepcionada pelo direito brasileiro aquela norma que for mais favorável ao trabalhador, ou seja, que vise, que traga melhorias às condições de trabalho do trabalhador, ainda que ela não seja, né, uma norma estatal, ainda que ela não seja
aquela mais elevada na hierarquia tradicional do direito. Só para corrigir, eu vou ler aqui o artigo 7º que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, ao dizer isso, a Constituição acaba falando que o direito do trabalho brasileiro é composto por aquele conjunto de normas ou aqueles dispositivos que estão elencados, os incisos do artigo 7º e outros, desde que visem a melhoria da condição social dos trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, a Constituição estabelece um piso, né, e permite que outras normas sejam produzidas, ampliando esse patrimônio jurídico do trabalhador. Então tá, outra particularidade que nós já sabemos, nós já falamos, né, é o caráter teleológico do direito do trabalho. Ou seja, o direito do trabalho tem um fim. E esse fim, vamos lembrar, é a preservação da relação empregatícia em níveis mínimos, em padrões mínimos civilizatórios, para que ela possa se projetar ao longo do tempo. Então, a gente tem, né, como um meio, um instrumento para chegar a essa preservação da relação empregatícia, a proteção ao trabalhador. Então, a finalidade do direito do trabalho é manter essa relação num equilíbrio tal que confira dignidade ao trabalhador na sua condição de pessoa humana, e isso é feito, né, protegendo legalmente esse trabalhador. A gente tem esse caráter da plasticidade e flexibilidade do vértice da pirâmide, e isso está representado exatamente pela aplicação desse princípio da norma mais favorável. Por quê? Porque para um caso concreto, um determinado caso concreto, será aplicada a norma que for mais favorável ao trabalhador, ainda que ela não esteja no ápice da pirâmide tradicional do direito. Então, a pirâmide ou a configuração da aplicação da norma, né, de direito do trabalho será composta, né, como se no ápice fosse aquela mais favorável, mesmo que ela não seja a norma constitucional. Pode até mesmo ser um acordo coletivo, uma convenção coletiva, né, uma cláusula deles, que será aplicada mesmo que seja distinta da Constituição ou da CLT. E isso, e respondendo algumas perguntas, inclusive, que já foram formuladas outras vezes, isso está dito na própria Constituição. Então, quando a gente pensa, né, que o princípio tem uma dimensão informadora, a gente vai ver que o artigo 7º da Constituição no caput é a própria exteriorização desse princípio, certo? Pois bem, claro que a gente não vai aplicar a norma mais favorável num determinado caso concreto indiscriminadamente, sem limites. Então, esse princípio de proteção, né, sofre limitação pelo ordenamento jurídico. Uma delas é a existência de norma de caráter heterônomo, né, superior na hierarquia tradicional, que seja proibitiva. Para a gente entender isso direitinho, a gente pensa o seguinte: sempre que houver uma norma estatal de caráter superior àquela mais favorável, mas que seja proibitiva, ou seja, que estabeleça um teto, a norma mais favorável não será aplicada. A gente tem um exemplo de uma norma constitucional que fixa um teto, que fixa um limite. Ela tem um caráter proibitivo, que é aquela que estabelece o teto do salário do funcionalismo público. A gente sabe que pela Constituição, ninguém no serviço público pode receber um salário superior ao salário do ministro do STF. Pois bem, então, se houvesse uma norma de caráter inferior dizendo diferente, ela não poderia ser aplicada por conta desse caráter proibitivo. Lembrando que o artigo 7º, diferentemente, tem uma natureza de estabelecer um mínimo, tem uma natureza de fazer um piso, porque diz: aqui estão, né, as condições mínimas, tudo que vier a mais, tudo que vier melhor, será recepcionado.
E um outro limite é a prevalência do interesse da coletividade. É porque a aplicação da norma mais favorável a um determinado caso concreto não pode representar um prejuízo para a coletividade no qual aquele trabalhador está inserido. Se a gente pensa num determinado empregado que tem condições de ter a aplicação de uma norma que lhe confira mais direitos, certo? Se essa aplicação que lhe confere mais direitos vai representar, vai acarretar uma perda de direitos para o grupo, para os seus colegas de trabalho, para o grupo no qual ele está inserido, então essa norma mais favorável não será aplicada. A gente vai encontrar então essas limitações a esse princípio. E aí, só resumindo, a aplicação do princípio da aplicação da norma mais favorável, então, nessa função hierarquizante, nada mais é do que um critério de aplicação de normas. É um critério de eleição, né, de qual norma será aplicada na hipótese, não tão rara assim, de existir mais de uma norma aplicável a um caso concreto. Né? O que esse mandamento ensina é que a escolha será a partir do conteúdo da norma. Né? Aquela que for mais favorável ao trabalhador será a norma eleita. E isso porque o direito do trabalho tem essas particularidades. Né? O direito do trabalho é plural, no sentido de recepcionar ou de ter no seu corpo normas de diversos centros produtores, né? E de ele não seguir, por conta disso, ele não seguir os critérios tradicionais, rigorosos de aplicação de normas do chamado direito comum, tá?